Pronto, pessoal. Boa noite, tá? Então vamos iniciar a aula de hoje. Então, o que é que acontece? Eu coloquei o material de vocês, dois exercícios de fixação. O exercício número 1, eu já gravei um vídeo respondendo ele para vocês. Então, depois, quando terminar a aula, quem não tiver visto ainda, vai lá, 15 minutinhos, vocês veem a resolução do exercício de fixação 1. O exercício de fixação 2, que é esse aqui, eu coloquei ele porque ele tem uma particularidade. A gente está vendo o esquema básico da contabilidade de custo, o método de custeio por absorção, e todos os exercícios que a gente fez até agora, aquele exercício que a gente fez na sala de aula, o exercício que eu refiz com vocês via videoaula, na aula anterior. E esse exercício que eu publiquei hoje, já respondido, que vocês ainda provavelmente não assistiram o vídeo, todos têm uma coisa em comum. Eles rateiam o custo indireto, basicamente utilizando um único critério de rateio. E aí, o que é que acontece, gente? Como a gente está utilizando apenas um único critério de rateio, a gente está juntando tudo. E já esse exercício, não. A gente tem mais de um critério de rateio. Então, eu quis fazer esse com vocês aqui para a gente partir para começar a sair desse método e verificar que, apesar de simples, eu posso utilizá-lo com mais de um critério e tornar ele um pouco mais eficiente, ok? Então, essa aqui é de uma indústria de confecção, esse exemplo, que trabalha com dois produtos, tá? Ele trabalha com produzindo saia e produzindo vestido. Então, ele tem algumas informações bem importantes. Por exemplo, e ele dá as informações todas em tabelas, tá vendo? Eu tenho aqui na tabela 1, preço e volume normal de produção e de venda, porque uma coisa é quanto eu produzo, outra coisa é quanto eu vendo, tá? Nesse momento, vamos focar apenas no que a gente produz, porque eu estou levantando custo. Quando a gente for dar um passo mais para frente, que é apurar resultado, aí eu tenho que saber quanto eu vendi, ok? Depois eu tenho a segunda tabela, a tabela 2, de dados físicos. Essa tabela 2 me mostra o quê? Quanto eu gasto de matéria-prima, quanto eu gasto de mão de obra e também alguns dados que vão me ajudar na hora de ratear os custos indiretos. Já a tabela 3, ela fala sobre a estrutura básica de custo e despesa da empresa, ok? Então, é isso que ela faz. Então, o que é que acontece, gente? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer, tá? É resolver o custo direto, ok? E aí eu vou pegar aqui rapidamente o slidezinho que eu botei, que também está no portal, quem quiser depois é só baixar, que é justamente a resolução desse exercício, ok? E aí, aqui está de cara o método de custeio por absorção, onde eu tenho que, antes de tudo, separar o que é custo do que é despesa. Depois, me preocupar em separar o custo direto do custo indireto. Beleza? E aí, o que acontece? O primeiro passo, gente, o primeiro passo que a gente tem que fazer sempre é calcular o custo direto. Sempre. E aí é onde eu pego essas informações. Lá no enunciado do exercício, eu acredito que na tabela 1 e na tabela 2, ele tem as informações que nós precisamos. Você vê, na tabela 1 e 2, ele diz o seguinte, que para produzir uma saia, e pense numa saia, viu? Utiliza 3 metros de tecido. E para produzir um vestido, utiliza 5 metros de tecido. Só que ele me disse que o metro do tecido custa R$7. Então, com essas duas informações, eu já consigo calcular quanto eu gasto de material por produto. Ou seja, se eu pegar 3 vezes 7, eu vou saber que minha saia de material direto custa R$21 para produzir uma. Tá? Da mesma forma, ele falou da mão de obra direta. Ele disse que para produzir uma saia, ele precisa de 2,4 horas de mão de obra direta. Enquanto para produzir um vestido, ele precisa de 4 horas. E também me disse que
hora da mão de obra direta custa R$ 6. Da mesma forma, eu vou agora olhar o vestido, ó, aqui eu consigo ver o seguinte, ó, se eu gasto 4 horas e cada hora é R$ 6, 4 vezes 6, 24. Então, eu posso dizer que o meu vestido, eu gasto para cada vestido R$ 24 por unidade, ok? E aí, uma outra informação que eu preciso, porque eu não estou levantando o custo direto, é a quantidade produzida. Então, está ela aqui. Também está lá na tabela 1, quantidade produzida, que é 35 mil unidades de saia. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Basicamente, pegar 3 vezes 7 e depois multiplicar isso por 35 mil. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou chegar ao quê? A R$ 735 mil é quanto eu gasto de material direto, gente. É só pegar a calculadora. Voltei. 3 metros de tecido. Se cada metro custa 7, 3 vezes 7, 21. 21 é quanto eu gasto para fazer uma única saia. Mas eu não fiz uma única saia, eu produzi 35 mil saias. Então, na verdade, o meu custo de material direto para produzir a saia será 735 mil. Da mesma forma, a mão de obra direta. Para fazer uma saia, eu preciso de 2,4 horas. Se cada hora custa R$ 6, eu multiplico 2,4 vezes 6 e depois eu multiplico por 35 mil. E cheguei a quanto? 504 mil reais. Esse mesmo processo eu vou repetir aqui no produto 2 ou nos vestidos, como está aqui. Eu vou pegar o quanto de tecido eu utilizo, quanto de matéria-prima, multiplicar por quanto custa cada unidade de matéria-prima e depois multiplicar pela quantidade produzida, ou seja, 29 mil unidades. Então, eu tenho aqui, ó, R$ 5 vezes 7, perdão, 5 metros vezes R$ 7 a unidade, vezes 29 mil unidades. Da mesma forma, a mão de obra, 4 horas, cada hora da mão de obra custa 6, então eu multiplico por 29 mil, porque é a quantidade de vestidos que eu produzi. Feito isso, eu tenho o total aqui, 1.015.000 de material direto e 696 mil reais de mão de obra direta. Então, eu já terminei de levantar os custos diretos da empresa. Agora, só me resta totalizar. Então, o que é que eu fiz? Somei quanto eu gasto de material direto da saia e quanto eu gasto de mão de obra direta para a saia. Totalizou 1.239.000. Da mesma forma, eu fiz com os vestidos, que totalizaram 1.711.000. E aí, o que é que eu vou fazer agora, gente? É conferir. Porque vocês não têm noção o como é comum o aluno montar essa tabela toda certinha e na hora de fazer a totalização, ele errar. Então, é sempre importante a gente fazer o que os nossos pais faziam, a famosa prova dos 9. Verificar se o cálculo está correto. E como é que é feito isso, gente? Ó, é só somar o custo total da saia com o custo total do vestido. Isso vai dar o custo total da empresa, ou seja, 2.950.000. E depois, gente, ó, o que é que eu faço? Eu vou somar o custo total da empresa com material direto e o custo total da empresa com mão de obra direta. Somei os dois. Olhe que também vai dar 2.950.000. Então, evidentemente que eu não errei nenhum cálculo. Então, eu posso sair daqui consciente que eu não errei em conta de padaria, ok? Então, feito isso, eu posso afirmar que o custo direto está ok. E aí, na resolução da questão 1, eu até comentei com vocês. O trabalho que a gente tem para fazer a tabela 1, que é a tabela de custo direto, é sempre esse. Se for fornecido para a gente as informações unitárias, a gente só faz a multiplicação para achar as informações totais. Ou seja, me deram a informação de quanto eu gastava de material direto,
por unidade. E aí eu multipliquei pela quantidade produzida. E aí eu fiz a tabela totalizando, ok? Feito isso, aí a gente vai para o segundo passo, que é o rateio dos custos indiretos, tá? Aí vamos primeiro observar. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês é verificar o enunciado da questão. É importante a gente estar com esse enunciado. Olha, no enunciado, eu verifico o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que fazer, deixa eu ver aqui, eu vou pegar para anotar. Cadê? Veja só. O que é que eu tenho de custo indireto aqui, ó? O aluguel do galpão, a supervisão geral da produção, a energia e a depreciação são os meus custos indiretos. Se você observar, ó, esses dois aqui, ó, despesa com publicidade e propaganda e despesa administrativa, nesse momento pouco me importa. Por quê? Porque isso só vai entrar na apuração de resultado. Despesa eu não preciso me preocupar na hora que estou levantando o custo. E a informação que tem aqui, matéria-prima e mão de obra, eu já utilizei como custo direto, ok? E esse tributo sobre a receita e a comissão sobre a receita, basicamente só vai ser utilizado só será utilizado na apuração de resultado. O que cabe a gente agora se preocupar é esses aqui, ó, são os nossos indiretos. Eu tenho 60, 40, 100 mil, mais 30, 130 mil, mais 15, 145 mil reais de custos indiretos que eu preciso apropriar aos produtos, ok? E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso verificar quais são os critérios. E aí, ele me deu aqui em cima, gente, ó. Aqui em cima foi fornecido, ó, alguns dados físicos de produção. Por exemplo, a área ocupada em metros quadrados, o consumo de energia em quilowatts, o tempo de máquina em horas máquinas. E lá no final ele também me deu uma informação. Ratear o custo da supervisão com base na mão de obra direta. Então, o que é que eu verifico aqui, gente? Que, na verdade, eu tenho... Cadê? Pronto. O que é que eu verifico, gente? Voltei. Que eu só tenho para ratear 145 mil, como a gente viu lá. Mas o problema é qual o critério de rateio? E aí eu dei uma olhada lá com vocês e eu verifico o seguinte, tá? O que é que a gente verifica? Que para ratear esses 4 critérios, esses 4 custos indiretos aqui, ele me forneceu essas informações. E com essas informações eu consigo fazer um rateio mais justo. Porque, veja, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a informação de área ocupada da fábrica para ratear o aluguel. Eu vou utilizar a informação do consumo de energia para ratear a energia elétrica. Eu vou usar o tempo de horas máquinas para ratear a depreciação das máquinas. E, por último, eu vou usar vou ratear o custo de supervisão com base na mão de obra direta, que foi uma informação que ele deu no final do texto. Então, o que eu verifico aqui, gente, é que eu tenho 4 critérios de rateio. E aí, o que é que isso quer dizer na prática para mim? Na prática, significa que eu vou ter que fazer o segundo passo, ou seja, aquela tabelinha, essa tabelinha aqui de custo indireto, 4 vezes. Ou seja,
eu peguei aqui, rateio dos custos indiretos. Vou ratear o aluguel do galpão. E aí, o procedimento básico toda vez que eu vou ratear. Primeira pergunta que eu sempre tenho que responder. Qual o valor que eu vou ratear? O valor do custo que eu tenho com o aluguel do galpão, que é 60 mil. Qual o critério de rateio eu vou utilizar? A área ocupada, a área da fábrica. Então, qual é a área que eu tenho? O setor que produz as saias ocupa 600 metros quadrados da fábrica, enquanto o setor que eu utilizo para produzir os vestidos ocupam 400 metros. Então, qual é o tamanho da minha fábrica? 1.000 metros quadrados. Então, é baseado nisto que eu vou fazer o rateio. Então, observe o que eu vou fazer. Para achar a taxa de rateio, que ficou 60% para saia e 40% para vestidos, o que foi que eu fiz? Gente, o procedimento é sempre esse. Eu peguei o total que eu tenho de área que eu utilizo nas saias, para produzir as saias, e divido pelo total de área da fábrica, 1.000, e depois multiplico por 100, ou seja, 60%. E a mesma forma eu fiz nos vestidos. Então, o que é que isso quer dizer, gente? De novo, quando eu falo em ratear, eu falo em dividir proporcionalmente. E como assim, professor, dividir proporcionalmente? O que eu quero é, divida os 60 mil de custo indireto que eu tenho, da mesma forma que os 1.000 metros quadrados de área da fábrica estão divididos entre os dois produtos que eu produzo. Então, qual é a divisão? 60% está para a saia. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu for fazer o rateio, 60% dos 60 mil também virá para a saia. Assim como os 40% dos 60 mil virão para os vestidos, que vai ficar esse valor aqui. Beleza? Então, como foi que eu achei esses 36 mil, esses 24 mil? Gente, essa forma é padrão. Depois que eu acho a taxa de rateio e jogo para o lado do indireto, a conta sempre será o total do custo multiplicado pela taxa. Ou seja, para achar esses 36 mil, eu peguei 60 mil e multipliquei por 60%. Deu 36 mil. Para achar esses 24, eu peguei 60 mil e multipliquei por 40%. Dessa forma, eu estou com a tabela de custo indireto, ok. Só que, nesse caso, nós temos que fazer essa tabelinha 4 vezes, porque para cada custo ele tem um critério diferente. Então, eu tenho que fazer 4 vezes. E aí, o que é que eu fiz? Para não me perder, eu gosto sempre de fazer isso. O que foi que eu rateei agora? O aluguel do galpão, que foi 60 mil, utilizando qual critério? O critério da área ocupada. Ok? E agora, criei uma tabelinha à parte só para guardar esses números. Dos 60 mil que eu tenho de custo com aluguel, eu vou ratear 36 mil para as saias e 24 mil para os vestidos. Ok? E aí, eu tenho que fazer para os demais itens, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui que já veio a mensagem que nós só temos 10 minutos para terminar a gravação, tá? E aí, o que é que eu vou fazer, gente? Repetir esse processo. E aí, eu não vou, mas eu já fiz a apresentação sem estar explicando passo a passo. O que é que eu fiz? Qual é o critério para ratear a supervisão geral da produção? Quanto é? 40 mil. Qual é o critério que ele pediu para utilizar? Mão de obra direta. Peguei o total de mão de obra direta, achei as taxas, passei para o lado dos indiretos e fiz a multiplicação. 40 mil vezes 42%, 16.800. 40 mil vezes 58%, 23.200. Professor, eu não preciso fazer essa conta 2 vezes, não. Eu faço a primeira e subtraio dos 40 mil os 16.800. Vai dar a mesma coisa, ok? O procedimento é esse. E aí, a tabela de custo indireto da supervisão geral também está ok.
que é que eu fiz agora? Para não me perder, marquei os 40 mil da supervisão e o critério que eu utilizei. E anotei no meu mapa de apropriação. 16.800 da supervisão foram para as saias e 23.200 para os vestidos. Qual é o próximo? Energia elétrica da produção. A energia elétrica da produção, o critério de rateio que a gente vai utilizar é o quilowatt-hora, ou seja, o consumo de quilowatts-hora que eu tenho. Então, peguei o consumo de quilowatts que eu tenho, que é 25.000 quilowatts-hora, que foi utilizado pela fábrica, dos quais 12.000 foi utilizada no setor que produz os vestidos e 13.000 foi utilizada no setor que produz as saias. Dessa forma, eu achei aqui o percentual. 48% foi como? 12.000 dividido por 25, deu 0,48. Quando eu multipliquei por 100, eu achei 48%. Ok? Peguei essa taxa que eu encontrei aqui, trouxe para cá para o custo indireto. E aí fiz a mesma conta que a gente já vinha fazendo. O total do custo indireto, 30.000, vezes 48%, que dá 14.400. Subtraídos 30, sobraram 15.600. Ah, professor, não quero fazer subtraindo, não. Não tem problema. 30.000 vezes 52%. Vai dar 15.600. Ok? Feito também a energia elétrica, o rateio do custo indireto da energia elétrica. E, por fim, tá? Já utilizamos a energia com consumo, só sobrou a depreciação das máquinas, que totaliza 15.000, que vai ser rateado de acordo com a utilização das máquinas. Ok? Então, o que é que eu fiz? Coloquei os 15.000 de custo indireto aqui e coloquei a total de horas que eu utilizei a máquina. Nada mais justo. Se eu tenho um custo de 15.000 com máquinas, quem tem que arcar com a maior parcela de custo é aquela máquina ou aquela linha de produção que mais utilizou as máquinas. E, nesse caso, é o setor dos vestidos, tá? O que é que aconteceu? Das 250 horas, 140 horas, máquinas foram utilizadas para produzir vestido. Então, isso equivale a quanto? 56%. E aí, o que é o rateio? Pegar essas taxas que nós encontramos e levar para cá. Foi feito. Então, eu pego aqui 15.000 e multiplico por 44%, então eu chego aqui aos meus 6.600, tá? E aí, da mesma forma, os 8.400 foi 15.000 vezes 56%. E aí, eu terminei a depreciação, o custo indireto de depreciação. Tá aqui, as 4 contas já foram devidamente rateadas. E o que me falta agora é somente totalizar. E aí, o que é que eu descubro? Dos 145.000, 73.800 tem que ser rateado para a saia e 71.200 rateado para os vestidos. E aí, eu finalmente posso ir para a terceira tabela, que a partir daqui, gente, não tem mais nenhuma complexidade. Para fazer a terceira tabela, que é a tabela dos custos totais, o que é que eu preciso? Primeiro, a primeira tabela de custo direto. Tendo essa tabela, o que é que eu vou fazer? Transcrever o total que está na minha tabela 1 e trazer aqui para a tabela de custo total. Está feito. Depois, o que é que eu preciso? Nesse caso, evidentemente, o mapa de rateio dos custos indiretos, porque teve mais de um critério, mas se só existisse um, eu só precisaria da tabela de custo indireto, ok? E aí, o que é que eu fiz? Os 73.800, que é da saia, vai vir para a saia, os 71.200, que é do vestido, virá para o vestido. Está aqui. E o meu trabalho efetivo nessa tabela 3 é só fazer essa soma aqui e descobrir que 1.312.800 é o custo total para produzir as saias, que 1.782.200 é o custo total para produzir os vestidos, ok? E 3.095.000 é o custo total da empresa, ok? Tabela 3, ok. E aí vai de novo aquela regra.
toda vez que eu fizer uma tabela desse tipo que eu estou somando, eu sempre vou conferir o custo total. Achei R$ 3,95. E depois eu confiro aqui o custo direto mais o custo indireto, esse mais esse, 3.095.000. Então, nesse ponto eu estou tranquilo que eu não errei em conta de padaria, tá? E aí, por fim, a tabela de custo unitário, a quarta e última tabela, para que a gente consiga finalizar o nosso levantamento de custo. Bem, o que é que eu preciso? Da tabela número 3, do custo total, somente para pegar o total dela e trazer para cá. Fiz isso. Uma outra informação que eu preciso, gente, é da quantidade. Ó, esse custo de 1.312.800, eu tive para produzir quantas unidades de saia? 35.000. Esse custo de R$ 1.782.200, eu tive para produzir quantos vestidos? 29.000. Agora é só pegar o custo total e dividir pela quantidade produzida, que aí eu tenho o custo unitário, tá? Eu botei aqui 37, 58 e 61, 4, 5, 5, porque eu sei que o povo, se eu arredondasse, iam brigar comigo. Mas, se vocês respondessem aqui para mim 37, 51 ou 61 e 46, para mim estaria correto, tá, gente? Então, gente, é basicamente esse o passo a passo para levantar o custo de um produto pelo custeio por absorção. Primeiro faz o custo direto, depois o custo indireto, depois o custo total e, por fim, divide pela quantidade produzida, tá, gente? Então, dessa forma, a gente finaliza o exercício de fixação 2, tá? E aí eu gosto sempre de deixar uma mensagenzinha, tá? O impossível é desculpa para o desistente, o desafio é para o vencedor. Então, gente, pense o seguinte, eu vou ter que finalizar aqui, mas não tem tanta dificuldade, a gente precisa só praticar. E essa parte, a parte de contabilidade de custo é repetição. Esse método de custeio por absorção é repetição. Eu sabendo classificar o que é custo e despesa, daí para frente, sabendo o que é custo direto e indireto, é só eu repetir. Ok? Está faltando exatamente 1 minuto para a gente ser expulso da sala. Eu vou finalizar essa aula aqui e já vou abrir uma outra sala e mando o link para vocês no grupo para a gente iniciar, ok? Obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho.